Esta é uma garrafa de Coca-Cola a tal, a única que é realmente Coca-Cola. Por esse mundo fora, muitas gerações cresceram ao sabor da Coca-Cola. Mas por cá, era o tinto que, segundo o regime, dava alimento a 1 milhão. A Coca-Cola trazia ou traria consigo elementos culturais e de desenvolvimento que faziam impressão àquela gente. Durante 50 anos, as portas do mercado nacional fecharam-se ao refrigerante americano. No ultramar, todos a bebiam. Já na metrópole, António e a família rumavam a Badajoz para prevaricar. Lembro-me de ir com os meus pais à Espanha e a primeira coisa que nós fazíamos era beber Coca-Cola, como se fosse um ato de liberdade, de libertação incrível. O anúncio é de 1988. Dançar, sentir a emoção de uma Coca-Cola, sensação de viver. Nessa altura, a Coca-Cola estava em Portugal há apenas 10 anos. Música que para no ar, sentir o ritmo que me faz vibrar. 1927 foi a data em que, pela primeira vez, tentou conquistar o mercado português. Mas a associação do nome da bebida à palavra cocaína travou a entrada. Mais tarde, já no Estado Novo, entendeu-se que era de manter a bebida além fronteiras. O refrigerante podia fazer concorrência ao vinho nacional. A Coca-Cola não conquistou o regime, nem mais tarde os inimigos do regime. Cantar, dançar, sentir a emoção de uma Coca-Cola, Coca-Cola, sensação de viver. Depois do 25 de Abril, quando a Coca-Cola se quis instalar em Portugal e já sem a proibição, foi a esquerda e designadamente o Partido Comunista que tentou contrariar a instalação porque era a beberragem suja do imperialismo. Ao passo que a Pepsi, como era engarrafada numa empresa nacionalizada, já podia instalar-se sem problema. O episódio da Coca-Cola é uma das muitas proibições do Estado Novo que António Costa Santos resolveu passar para livro. Proibido é o título da publicação que retrata aqueles pequenos nadas que atavam a vida a muita gente. Nos anos 50, Nídia Salgueiro apaixonou-se por um comerciante de Coimbra. Casaram depois de 18 meses de namoro. Uma história banal, não fosse o matrimónio proibido à classe profissional das enfermeiras. Com o argumento que era uma proteção à maternidade, por outro lado, também para que as enfermeiras se pudessem dar totalmente à profissão. E eu casei-me, mas não dei conhecimento disso. Portanto, continuava solteira, mas estava casada. Com a conivência das chefias dos hospitais da Universidade de Coimbra, Nídia Salgueiro continuou ao serviço, mentiu para trabalhar. Era desagradável estar numa enfermaria-escola, no serviço de que era o diretor do hospital, que, tanto quanto eu sei, era a favor dessa situação de não casamento, mas eu grávida, não, era uma situação desagradável. E toda a gente a pensar que era solteira. E nos papéis era solteira. Grávida e solteira nas aparências, uma afronta aos bons costumes exigidos à profissão. Até a medida da farda, portanto, como viu ali aquelas fotografias, está tudo alinhado, não é? Era 20 centímetros do chão, acima. As enfermeiras não podiam usar calças, só o fizeram quando começaram a tratar os homens nas enfermarias. Em Coimbra, viviam no lar Venâncio, entretanto desaparecido. Aí aprendiam a boa conduta profissional e pessoal. Aprendia-se desde o governo da casa, a organização da casa, o cuidar da nossa roupa, regras sociais e elementares, do estar à mesa, do tomar banho, por exemplo. Eu ainda hoje mantenho aquela regra do chuveiro logo de manhã e rápido, não é? Porque nós tínhamos 5 minutos para tomar banho. Senão começava a monitorar a bater na porta. Nídia, que também viveu no lar, passou a ter com o casamento uma existência clandestina.
Eu tinha um bilhete de identidade que não tinha averbado o novo estado, não tinha a nova morada, nem tinha o nome. O nome de casada? O nome de casada. Portanto, eram três crimes, não é? Os tempos mudaram. Em 1974 foi revogada a norma que proibia o casamento a enfermeiras e a hospedeiras do ar. A mulher e o trabalho viveram em litígio até então. Um decreto-lei de 1969 concedia ao marido a possibilidade de impedir a celebração de um contrato entre empregador e empregada. O regime não gostava que a mulher trabalhasse, e porque o chefe de família era o homem, não é? E como não gostava que a mulher trabalhasse, quando necessitava imperiosamente do trabalho da mulher, porque via a função de professora primária como um prolongamento dos cuidados maternais, tinha que as condicionar. Tinham que ser puras, sérias, tudo isto entre aspas, claro. Ora, aqui estou eu. Ali é. Pois. Onde é que eu estou? Aqui. Aqui, pois. Clélia de Veza foi professora do ensino primário no distrito de Santarém durante 46 anos. Antes de abraçar a função pública, teve de assinar uma declaração anticomunista, papel que ainda guarda. Declaro por minha honra que estou integrada na ordem social estabelecida pela Constituição Política de 1933, com ativo repúdio do comunismo e de todas as ideias subversivas. As professoras tinham outro espartilho. Não podiam casar com um homem que tivesse um salário inferior ao da noiva. O pretendente de Clélia teve que provar que tinha rendimentos para casar com a mestre-escola. Ele trabalhava nas propriedades do pai. E sendo assim, teve que apresentar provas em como tinha a possibilidade de me dar um ordenado igual ao meu ou maior, não é? E quanto é que a senhora ganhava na altura? Não chegava a 1000 escudos, 900. Tinham medo, naturalmente, que o marido depois não conseguisse manter o mesmo nível de vida da professora, julgo eu, não sei. À declaração de rendimento juntava-se uma outra. A junta de freguesia ou uma personalidade respeitada na terra tinham de atestar o bom comportamento moral e cívico do noivo. Analisavam os documentos e depois era no Diário do Governo, nessa altura era assim, que hoje Diário da República, vinha a autorização ou não. A minha veio que sim. Então saiu no Diário do Governo que tinha autorização para casar? Tinha autorização para casar e a partir daí tinha 13 meses para fazer o casamento. Se no prazo de 3 meses não casasse, ficava inutilizado. Clélia, Dulce e Odete são antigas professoras do ensino primário. Sujeitaram-se todas ao mesmo. Também tínhamos que pedir autorização para sair do país. Até para ir a Angola, eu tive que pedir autorização. E Angola ainda era nossa. E Angola era nossa. É verdade, é verdade. As 3 amigas são do tempo em que as professoras estavam no topo da hierarquia social na província. Na aldeia, casadas com o acordeonista. Era. Que tocava nos Casamentos casamentos. infelizes. É sim. Outra casada com o sapateiro. Era fatal. É que eu digo, é que a professora tinha uma certa posição, porque era uma menina que chegava e ganhava. Era o padre, era o regedor e a professora. Eram os 3. Os homens que mantinham a paz e faziam a guerra também tinham obstáculos na vida civil. Os oficiais do exército só podiam casar se a noiva tivesse um dote. Quando me disseram que eu tinha que arranjar que o meu sogro tinha que me dar um dote, eu disse, eu prescindo do dote. E o que é certo é uma coisa, é que tanto os meus pais como os meus sogros contribuíam com uma determinada importância mensal para eu poder manter a minha família, porque quando eu casei, eu ganhava qualquer coisa como 2.000 escudos por mês. Ora, 2.000 escudos são 10 euros atualmente, não é? O dote de que José Novo abdicou era de 200.000 escudos. 1.000 euros era o preço da liberdade para casar. Aconselhava-se a que os oficiais, quando casassem com uma mulher rica, vá lá, ou pelo menos com dotes, ou pelo menos que o pai da noiva tivesse um dote à disposição que oferecesse o seu genro para ele poder sustentar a sua família com uma certa dignidade. José Novo lá acabou por casar sem dote, mas havia uma declaração que era obrigatória. A minha noiva era conhecida desde pequenina do general Fernando Oliveira,
Falcão, que depois foi comandante-geral da polícia, portanto um homem da situação. E como conhecia a menina, sim senhor, ele próprio passou pelo seu punho o atestado de bom comportamento moral e cívico. E já não foi necessário mais nenhuma prova a dizer que realmente a noiva que se portava bem. A norma caiu em desuso já nos anos 60. Na mesma década, deixou de ser necessária a autorização do marido para passar a fronteira. Mas outras leis, mais estranhas, mantiveram-se até 1976, ano em que foi retirado ao homem o direito de violar a correspondência da mulher. Até 1975, o marido enganado podia matar a mulher apanhada em flagrante adultério. No máximo, era desterrado da comarca durante 6 meses. Já o inverso, a mulher enganada que mata o marido enganador estava fora de causa. When you are near, everything's clear. Earth is a beautiful heaven. Mulher séria não andava à noite na rua sozinha, quanto mais de biquíni na praia durante o dia. A única praia onde havia mulheres de biquíni era o Tamariz, na zona de Lisboa, no Estoril, porque eram inglesas, estrangeiras, eram um reduto. E os homens das praias vizinhas faziam excursões para ir ver as inglesas de biquíni, porque ter o umbigo à mostra era uma coisa proibida e horrorosa. Os cabos do mar iam incomodar as banhistas que inadvertidamente usavam 2 peças, mesmo sendo peças muito abrangentes como eram. Os placares à entrada das praias regulamentavam a indumentária. As senhoras deveriam usar fato de banho de uma peça, com um saiote por cima e meia coxa tapada, mais ou menos o equipamento desta equipa feminina de futebol. Na escola também havia normas de conduta. E elas tinham que usar a bata e a saia até meio do joelho, não podia aparecer o joelho todo. Havia contínuas que estavam à porta a regular esse comprimento, e eu lembro-me que o que as raparigas faziam era, mal saíam do liceu, dobravam o cós da saia para as encurtar. Virgínia Falcão está reformada há 15 anos, mas o seu nome ainda faz vergar as paredes do velho liceu Maria Amália Vaz de Carvalho, onde ensinou português, latim e grego até aos anos 90. A regra era, os alunos entravam primeiro, sentavam-se nos seus lugares. Isso já existia no meu tempo de aluna. Dentro da minha aula, só tive nestes anos todos centenas e centenas e centenas de alunos, só tive uma aluna que nunca se levantou quando eu entrei. Virgínia Falcão conviveu com as regras da ditadura e sobreviveu aos comportamentos anárquicos do pós-revolução. Mas no antes e no depois manteve sempre as mesmas regras dentro da sua sala. Era uma sala muito grande e uma menina lá do fundo, virou-se para mim, quis-me perguntar qualquer coisa e disse: "Ó, professora." E eu disse-lhe assim: "Olha, a menina, quando me quiser perguntar qualquer coisa, pergunta, mas arranja maneira de fazer a pergunta empregando a palavra senhora. Porque se não empregar essa palavra, eu não lhe respondo." O Estado castigava quem não trazia de casa as boas maneiras. Era proibido dormir ou dormitar nos bancos de jardim. No comboio era também proibido jogar às cartas. A lida da casa também estava condicionada. A minha mãe foi multada por sacudir o pau à janela. Esta é uma licença para uso de isqueiros e acendedores. Data de 1970, o último ano em que foi obrigatória para todos os portadores de isqueiro. Para proteger a indústria nacional dos fósforos, dificultava-se a venda dos acendedores. A licença custava 60 escudos, dinheiro suficiente para ir à praça comprar 1 quilo de carne, encher o saco das compras com legumes e fruta e ainda levar para casa um raminho de flores. No reverso da licença, pode ler-se que os infratores seriam punidos com uma multa de 250 escudos e os isqueiros
seriam apreendidos. A lei dizia que é proibido, sem licença, acender isqueiros, exceto debaixo de telha. E então havia uma gente engraçada, normalmente jovens, que andavam com pedacinhos de telha, punham a telha, acendiam um cigarro e guardavam para não serem multados. 70% da multa ficava com o Estado e os outros 30% com o denunciante. E este podia ser o agente da autoridade ou qualquer civil. Era a promoção da bufaria. Porque os delatores existiam, José Serra tinha de socorrer-se de vários truques para não ser apanhado. O bibliotecário da União Desportiva Vilafranquense só emprestava os livros proibidos aos sócios de confiança. De vez em quando, o clube era visitado pela polícia. É engraçado, quando nós lá chegámos, estávamos de rir porque havia lá um livro que tinha o nome Vladimir Ilich Yanov. E eles não levaram porque eles não sabiam que era Lenin. Nas tertúlias dos escritores censurados, a linguagem também era codificada. As palavras de Batista Bastos, Alves Redol e José Cardoso Pires eram ouvidas por um elemento da PIDE. Recordo-me também do Alves Redol, na intervenção dele, ele falar no caldo verde. Ainda hoje estou para saber o que é que ele queria dizer com o caldo verde. Contado agora parece de fantasia, esse Portugal em que era proibido quase tudo. Esse país era tão real como o vento de mudança que havia de chegar anos mais tarde.